Ótimo dia, tarde ou noite, telespectador. Como as coisas estão indo? Eu espero que esteja tudo bem. Esse vídeo foi feito para falar um pouco a respeito do jogo Silent Hill, um jogo que, na minha opinião, melhor explora o terror psicológico e as diferentes nuances da psicologia humana. Espero que gostem e bom vídeo. O conceito da franquia é simplesmente um dos mais originais que eu já vi. Por se tratar de uma visão oriental sobre o terror, é óbvio que teríamos uma surpresa. Afinal, a visão do Oriente sobre as coisas é sempre diferente. Isso por diversos fatores culturais e sociais que são às vezes até mesmo opostos aos nossos costumes. Isso é ótimo, porque permite que obras incríveis como essa franquia sejam criadas. Tudo começou com o primeiro jogo da franquia, idealizado por Keiichiro Toyama, diretor, designer e criador de Silent Hill. Para começar, o conceito de Silent Hill era algo extremamente à frente do seu tempo, principalmente na época que ele foi lançado, que era o ano de 1999, originalmente para PlayStation 1. Se passa em uma cidade fictícia que leva o mesmo nome do jogo, inspirada numa cidade verdadeira dos Estados Unidos, chamada Centralia, que é uma cidade completamente imersa em neblina por conta de uma mina de carvão. Esse conceito da neblina foi utilizado para mascarar as limitações dos consoles da época, o que caiu muito, mas muito bem para contribuir com a imersão do jogo e torná-lo algo ainda mais original. Outro conceito que eu acho muito interessante é o conceito do outro mundo, que faz com que em determinadas partes do jogo o cenário mude drasticamente, trazendo diversos elementos grotescos e industriais, algo que é muito utilizado no design da série. Isso veio muito da visão artística dos desenvolvedores e, como eu disse anteriormente, da visão do terror oriental. Silent Hill talvez tenha sido um dos primeiros jogos a ter uma história que não é entregue de bandeja ao jogador, sendo contada através de simbolismos e pequenos detalhes espalhados pelo cenário. Corrijam-me se eu estiver errado, mas para mim esse foi o primeiro jogo a trazer uma história um pouco mais obscura. Além do mais, os temas explorados na série, principalmente no segundo e terceiro jogo, são extremamente pesados, ainda mais para a época. Ao jogar, a sensação de vazio é constante, atenuada principalmente pela incrível trilha sonora, que é simplesmente uma das melhores que eu já ouvi em um jogo. Jogos são obras de arte, e o principal ponto de uma obra de arte é passar um sentimento, seja qual for. Silent Hill faz isso com sucesso, pois ao jogá-lo, o jogador fica completamente imerso, pois tudo ali faz você sentir que aquela cidade está viva e, acima de tudo, faz você sentir algo indescritível. Normalmente, a trilha sonora não é algo do qual eu me atento muito em obras audiovisuais, mas em Silent Hill é impossível não notar a incrível trilha sonora composta pelo mestre Akira Yamaoka. Simplesmente um gênio na arte de fazer música, principalmente se for para trazer imersão. As trilhas desse jogo aparentam trazer um sentimento de melancolia, apreensão e mistério. São obras que casam muito bem com o conceito do jogo. Novamente, destaco que Silent Hill só é dessa forma, pois a visão dos desenvolvedores japoneses é extremamente diferente da visão dos desenvolvedores estadunidenses, algo que foi comprovado mais tarde com os fracassos lançados nos últimos anos. De qualquer forma, Akira Yamaoka trouxe uma trilha sonora incrível. Silent Hill provavelmente não seria o que é hoje sem a trilha sonora que tem, que é extremamente marcante e essencial para passar a melancolia, vazio e inquietação que o jogo, como obra de arte, quer transmitir. O design da franquia é algo extremamente original. Podemos começar falando do ambiente onde a maioria dos jogos se passam, a ilustre Silent Hill.
Uma cidade nos padrões americanos, mas que parece estar completamente abandonada, o que passa muito um ar relacionado ao conceito de espaços liminares. Conceito esse utilizado para se referir a espaços que um dia já foram cheios de vida, mas que hoje encontram-se abandonados e vazios. Isso vem muito provavelmente da necessidade humana de socializar, uma vez que, nos tempos antigos, estar sozinho e sem uma tribo para cuidar de você poderia significar sua morte. Por isso, muitas pessoas alegam se sentir desconfortáveis ao estar em espaços considerados liminares, ou até mesmo sentir nostalgia ou melancolia. De qualquer forma, isso cai como uma luva para a série, pois o ambiente da cidade utiliza disso muito bem, já que estamos em um local aparentemente abandonado, com quase nenhum outro ser humano. Por vezes, encontramos algumas outras pessoas, mas elas estão tão confusas quanto nós e muitas delas acabam tendo destinos cruéis. Afinal, essa cidade não perdoa. Outro recurso muito bem utilizado pelos desenvolvedores, como já citado antes, é a neblina, que limita nossa visão como jogador e faz com que os perigos à espreita sejam difíceis de prever, com o nosso único e fiel companheiro sendo o rádio, que nos alerta sobre a eventual aparição de qualquer criatura. Criaturas essas que, pelo amor de Deus, o design delas é incrível, mas é inegável o cagaço que elas dão. Não só pela aparência, que sim, muitas vezes são extremamente eficazes em fazer onde a luz do sol não chega a trancar, mas também pela forma grotesca como se movimentam e os barulhos que fazem. Para vocês terem uma ideia do quão minuciosamente essas criaturas são trabalhadas, vamos falar um pouco sobre o que talvez seja a criatura mais ilustre dessa franquia, a enfermeira. A enfermeira são figuras femininas, vestindo uniformes de enfermagem que caminham de forma lenta e tortuosa. Seus rostos são completamente distorcidos e os sons que elas fazem acompanham toda a bizarrice. Outro que também é extremamente ilustre é o famoso cabeçote de pirâmide, ou seja, o Pyramid Head. Esse cara enorme, com sua cabeça sendo aparentemente um construto de metal enferrujado no formato de pirâmide, que veste um avental de açougueiro e carrega uma lâmina maior que a sua mãe. Talvez seja a criatura mais assustadora já criada para um videogame. É uma pena que esse bicho tenha sido usado, reutilizado, usado de novo e depois reciclado e usado mais uma vez em inúmeros outros jogos e no filme da franquia. O que estragou totalmente o personagem, pois ele foi feito apenas e exclusivamente para ser utilizado no segundo jogo, pois se encaixa somente no contexto do James, protagonista do Silent Hill 2. Eis aqui o que mais fez com que eu me apaixonasse por essa franquia: o simbolismo. A forma com que esse jogo utiliza o simbolismo para passar suas mensagens consegue ser genial até hoje, com seus temas ainda sendo atuais. Para ser sincero, esse jogo envelheceu igual vinho. Até mesmo o combate, que muitas pessoas podem reclamar sobre, dizendo que é muito travado, na minha opinião, é mais um tempero para um jogo que já é sensacional. Afinal, você não é um soldado, e sim um Zé Mané perdido numa cidade ferrada tentando sobreviver. Enfim, o simbolismo está em tudo no cenário, nos personagens, nas histórias e principalmente nos monstros. Cada aspecto desse jogo transmite algo sobre a história do jogo, seja sobre o culto, que é o principal foco do primeiro, ou sobre o próprio personagem, que é mais o foco do segundo. Uma cena que ilustra muito bem isso é a cena da morte da Lisa, uma das cenas mais icônicas de toda a franquia. O contexto é que a Lisa, que é uma enfermeira que está no hospital Silent Hill,
descobre que está morta e o seu destino é se tornar mais uma das criaturas que andam pela cidade. Na moral, dá só uma olhada nessa cena. Para finalizar, Silent Hill talvez seja uma das melhores obras de terror psicológico de todos os tempos. Eu duvido que uma obra chegará no mesmo nível de horror que essa franquia chegou, e é muito improvável que a franquia volte a brilhar novamente. Silent Hill é uma série muito original que é impossível de ser capitalizada, pois ela depende de muita criatividade e uma história profunda, com elementos e mensagens que toquem os jogadores e passem alguma mensagem de valor. Mais do que tudo, Silent Hill é uma franquia lendária, e mesmo com seus fracassos e a destruição que a visão ocidental e a necessidade de capitalizar em cima do nome trouxeram sobre a série, seu legado estará sempre mantido. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Caso sim, peço para que, por favor, nobre telespectador, dê uma força para o canal se inscrevendo e deixando um gostei. Sintam-se livres para comentar coisas que eu possa melhorar. Afinal, eu quero trazer a melhor experiência para vocês. Muito obrigado e até mais.